Deus te chama. Foi essa palavra que meu coração recebeu quando eu orei ao Senhor. O que o Senhor deseja falar conosco? E meditando na palavra de Isaías, vieram muitas memórias. E eu quero compartilhar com você nessa noite que antes mesmo do mundo existir, a palavra de Deus nos diz, antes mesmo que houvesse qualquer criação, você já existia. Antes que o Senhor imaginasse o sol, antes que o Senhor desenhasse as estrelas, antes que o Senhor formasse a terra, a palavra diz que com você Ele já tinha sonhado. Eu tinha 17 anos, quando numa tarde de quarta-feira, na minha folga, eu ouvi uma mulher de Deus me dizer: Deus te chamou. Eu tinha 17 anos quando numa tarde de quarta-feira eu ouvi de uma mulher que se reunia para orar na casa da minha tia, que é outra mulher de Deus, que hoje aos seus 84 anos continua sendo uma mulher de Deus. E eu estava de folga e bem na minha folga tinha o círculo de oração na casa da minha tia. E eu pensava, eu não estou acreditando, a tarde toda, oração e louvor. Eu tinha 17 anos, tinha outros sonhos. Mas de repente, aquela mulher de Deus subiu as escadarias da casa da minha tia e disse assim: Deus te chamou. Eu não entendi nada. E ela disse mais: Deus te chamou. E como Ele te chama para ser uma princesa dele nessa terra. Quando a gente escuta algo de Deus, a gente às vezes fica tentando entender, não é verdade? Tentando discernir, compreender, mas eu não entendia, porque eu ainda não o conhecia. Eu só tinha ouvido falar. Com o tempo, eu não tinha discernimento e por causa disso, os meus caminhos eram enganosos. Os meus caminhos eram de ilusão, porque aos 17 anos nós achamos que sabemos muito. E aquela palavra que Deus me disse através daquela mulher ficou no meu coração. Mas eu não entendia que Ele já estava dizendo: uma princesa precisa se comportar como uma princesa. Uma princesa precisa saber de que reino que ela pertence. Uma princesa precisa conhecer o padrão do palácio que ela veio. Quando Deus estava falando comigo para o que Ele me chamou, não tinha nada a ver com posição, mas tinha a ver com santidade, tinha a ver com temor, tinha a ver com comportamento, tinha a ver com educação, tinha a ver com honra. Deus te chama. E eu andei por muito tempo com os meus pés errantes, porque eu não discerni quando Ele me chamou. E muitas vezes nas minhas orações eu disse: Deus, como eu queria poder ter a oportunidade de ter discernimento há 30 anos atrás. Ah, Jesus, como eu queria. Feliz é você que nasce e conhece o Criador. Feliz é você, como o Vitor aqui, consagrado ao Senhor, entregue ao Senhor, devolvido ao Senhor. Feliz é você que nasce num lar cristão. Feliz é você que tem pai e mãe que foram achados de Deus. Feliz é você que pode ensinar teu filho desde novo, desde jovem, desde adolescente, desde criança, no caminho, na verdade, na vida. Deus te chama. E o tempo passou, igreja. Mas chegou um dia que o discernimento do Senhor, Ele chegou. E aconteceram muitas coisas nesse período. E hoje eu, ministrando no meu coração, esta palavra me veio à memória
que a primeira vez que eu ministrei a palavra de Deus foi há 23 anos atrás. Eu nem sabia como preparar um sermão, igreja. Eu não sabia nada. Mas eu recebi um convite. Eu não sabia nem preparar um sermão e muito menos a responsabilidade que é você transmitir a palavra de Deus. E nesse dia, eu me lembro bem que fui convidada e o meu irmão também, que meus irmãos todos são levitas. E nós fomos, 23 anos, jovem. E eu fui, a primeira vez que eu levei uma palavra. E eu lembro até hoje que essa palavra eu falei sobre fé. Então, dos 17 aos 23, demorou um tempinho para discernir, não demorou? Deus te chama. E a primeira vez que eu recebi um convite, já foi um convite para levar a palavra, pastor Wally. E eu fui. O tempo passou e os meus pés foram endireitados. O tempo passou e a minha visão foi aberta. O tempo passou e os meus ouvidos foram aguçados. O tempo passou e os meus lábios mudaram as palavras. O tempo passou e o meu coração se rendeu ao Deus verdadeiro. Deus te chama. A partir do momento que eu entendi, que eu discerni aquela palavra que eu havia recebido lá na minha adolescência. Lá no Rio de Janeiro, na casa do meu tio e da minha tia, metodista wesleyano, uma mulher poderosamente abençoada, um homem poderosamente abençoado. Quando eu discerni, tudo mudou. Quando eu compreendi, houve uma necessidade de conhecer a Deus. Quando você consegue compreender o que Deus quer te falar, o que Deus quer te ensinar, o teu coração começa a desejar saber quem Ele é. E essa necessidade chegou no meu coração. Um desejo novo nasce na gente. Não um desejo por aquilo que você queria, mas um desejo pelos desejos de Deus. O desejo muda. A vontade muda. Você começa a querer saber o que Deus sonha para você. E muitas coisas aconteceram. E em 2015, também me lembrei hoje, há 9 anos atrás, em dezembro de 2015, a primeira vez que eu compartilhei a palavra de Deus na IBCC. E sabe, foi com as mulheres. A igreja era lá na Belo Horizonte. E eu fui convidada. E lembro também da ministração. Foi sobre 4 mulheres principais da Bíblia. Débora, Ruth, Esther e Sara. Deus te chama. Isaías 61. Agora nós vamos começar a ministrar, amém? Vamos ler a palavra do Senhor.
Isaías 61. O Espírito do Senhor, o Senhor, o soberano, está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para. Deus te chama para. Deus te chama para. A palavra de Deus diz aqui no primeiro versículo: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me. Para quê? A palavra de Deus nos diz que quando Saul foi ungido, o Espírito de Deus se apossou dele. A palavra de Deus fala que quando Davi foi ungido, o Espírito de Deus se apossou dele. Você é ungido para. Aleluia. Você é ungido. O Espírito, ele vem sobre você. O Espírito do soberano para o cumprimento do chamado está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me te chama para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Está escrito. E por que para proclamar o ano da bondade do Senhor, para você cumprir o chamado, para você cumprir o chamado, para consolar todos, meu Deus, todos a Bíblia também que andam tristes, que quando Saul e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração. Corra ao encontro. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes. A também vai nos dizer, ministros do homem, Deus, chamado vocês se alimentarão das riquezas desde o ventre da sua mãe. Era o orgulho delas, você se oferecido em lugar da vergonha que sofreu. Nazireu, o meu ele tinha critérios. Dupla. A mãe tinha critérios na sua gravidez, não podia beber vinho, não podia comer gordura, não podia fazer muitas coisas. Pois herdará porção dupla, porque ela carregava um escolhido e terá alegria para uma, porque eu, o Senhor, amo a justiça para e odeio o roubo e toda a maldade. Quando em minha fidelidade os recompensarei, ele também precisa seguir aliança critérios. Seus descendentes serão conhecidos ele era nações, separado, e a ele era prole entre os povos. Então, no Nazireu ele não podia só dizer que era escolhido e separado, ele precisava mostrar que cabelos longos, abençoado barba, pelo Senhor. Não beber vinho, não comer certas coisas. Está na Bíblia. Porque o que você carrega dentro precisa aparecer fora. Se Deus te chama uma hora ou outra, isso precisa ser externado. Qual é hoje a forma que nós estamos fazendo? Ele não pede mais cabelos longos, ele não pede mais barba grande, ele não pede muitas coisas, mas não é que ele não, isso não significa que ele não deseja. O que você tem oferecido para Deus, porque você sabe que ele te chama. Nós conhecemos o final da história. Este homem também, a palavra diz que o Espírito de Deus se retira. E ele precisou morrer por dentro e humanamente para que a presença de Deus voltasse para ele. Você está disposta? Você está disposto? Em 2017 eu voltei a morar em Minas Gerais. E em 2018 veio uma oportunidade de cursar teologia. E também nesse período de cursar teologia, era necessário cumprir 100 horas de estágio. E nesse processo todo, existia uma escolha que nós podíamos fazer, em qual área que nós poderíamos estagiar. Aí tinha evangelismo, eu até trouxe aqui para lembrar. Tinha capelania, tinha pastoreio, tinha assistência social, tinha ensino ou pregação, tinha louvor, tinha serviço administrativo, tinha serviços litúrgicos, diaconia, ornamentação, segurança. Podia escolher aonde você estagiava.
Nesse processo tinha outra coisa que acontecia. Tinha as orientações para exercer o estágio. Tinha que seguir as regras. O aluno deve cumprir essas atividades em um ministério consolidado com liderança que possa supervisionar e responder para as suas ações. O aluno precisará de 2 formulários, um para preencher as suas horas, outros para o líder da categoria. O aluno não deverá exceder 6 horas de estágio. A entrega do formulário, regras. Tinha a frequência, eram 100 horas. Então você tinha que fazer o estágio, anotar as horas. E finalizava com o desempenho. O desempenho. Quem que fazia o desempenho? Era quem estava na liderança do seu estágio. Nós podemos ser muito disciplinados, comprometidos, responsáveis, excelentes nas funções que nos dão. Nós chegamos no horário, nós somos responsáveis por aquilo que nós nos comprometemos. Parece tão simples quando a gente precisa cumprir com o compromisso, porque nós somos crentes, nós somos cristãos, nós somos evangélicos e nós temos que ter palavra. E a teologia, ela exigia estágio e precisávamos cumprir. Mas hoje eu quero trazer uma outra ótica para o chamado que Deus nos deu. Ele te chamou para. E quando nós somos chamados, não significa que nós somos enviados. Eu fui chamada aos 17 anos, bem antes disso, outro dia eu conto. Quando eu era criança, minha avó me levava na igreja evangélica. Nossa vizinha era assembleiana do coque, aleluia, falava muito de Jesus para nós. Deus sempre estava falando, é que eu não ouvia. E quando Deus me chamou, Ele não me enviou. Mas feliz de você que é chamado e enviado. Feliz de você que recebe a bênção completa. Feliz de você que não precisa fazer o caminho de volta. Quando nós somos chamados, nem sempre somos enviados. Ser chamado não significa ser usado. Porque tem que haver uma ordem correta. Está escrito em Isaías 61, versículo 1 e 2. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Por quê que Ele está sobre mim? Porque o Senhor ungiu-me. E aí vai dizer, para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Me chamou e me enviou para anunciar a liberdade aos cativos. Me ungiu para a libertação das trevas aos prisioneiros. Nós podemos ler todo ele novamente. Para quê que Deus te chamou? Há uma ordem para o envio. Você só pode ser enviado quando o Espírito de Deus estiver sobre. Você só pode ser enviado quando a unção do Espírito está sobre. Então, se você é chamado, queira que o Espírito Santo de Deus more em você. Deseja que a unção do Espírito caia sobre você. Tem que haver uma ordem correta. O Espírito Santo de Deus vem sobre mim. Ele vem porque Deus te unge. Quem te unge? Um homem? O homem ordena na terra o que o céu já determinou. Mas quem te unge é Deus. Quem te chama é Deus. E Isaías 61 está dizendo que o Espírito do soberano, do Senhor, de Deus, o Pai, o Criador. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo de Deus vem sobre mim. E Ele vem porque Deus ungiu-me para. Você não está vivendo chamado porque o microfone não está na tua mão? Você não está vivendo chamado porque você ainda não ganhou um cargo? Você não está vivendo chamado porque ainda não aconteceu o que você queria que acontecesse? Você ainda não viveu o chamado porque as coisas não estão do jeito que você imagina? Mas a palavra diz que Ele te ungiu para. É para fora. É para sair do eu. Para fora. Quando a palavra diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. No hebraico também significa, sai de você, Abraão. Deixa o Abraão para trás e vem conhecer o Abraão que eu tenho preparado para você. Por isso que Deus não diz aonde é a terra, porque Abraão precisava se tornar o Abraão para a terra que Deus tinha para dar para ele.
Você precisa se preparar, ser quem Deus quer que você seja, para você ir para libertar os cativos, curar os enfermos. Você precisa crer que Ele te chamou para isso. O restante é bônus, é ônus. Mas tem algo melhor do que saber que você foi chamado, escolhido. Oh, meu Deus. Jesus chega e o Jordão está esperando ele, porque ele já estava pronto para o Jordão. No caso de Jesus, Jordão estava esperando ele. E quando você vai ver, Jordão significa aquele que desce. Jordão significa aquele que desce. Aí Jesus vai no Jordão e desce para falar assim, ó, o que eu faço, vós podes fazer também. O que eu faço, vocês também podem fazer. Desçam, mergulho. Para você ser salvo, você precisa mergulhar só uma vez. Jesus mostrou, não mostrou? O batismo da salvação é um mergulho. Mas a Bíblia também diz que teve um homem que foi procurar um profeta através de uma serva. E o profeta falou assim, eu tenho a solução para você. Você precisa ir ao Jordão, o mesmo Jordão que Jesus desceu. Você precisa descer 7 vezes. 7. Para nascer de novo, leva mais tempo. Para nascer de novo, você tem que descer. E Ele vai aparecer. E Ele vai te ungir. E Ele vai te enviar. Mas Naamã não queria. Afinal de contas, ele era oficial. É mais fácil um oficial pedir cura para um servo, mas é mais difícil um servo pedir cura para um oficial. Mas foi uma serva, deu a rota do profeta Eliseu para que Naamã pudesse ser curado. Deus te chamou, Deus te ungiu, Deus está te esperando, ou é você que vai ao encontro dele? Você não deixa Deus esperando. Jeremias falou o quê? Eis-me aqui, envia-me. Eu estou aqui, Jesus, eu estou aqui, Deus, me envia. Eu vou ao teu encontro. Eu quero descer 7 vezes. Eu quero estar preparada para quando o Senhor me chamar. Para sermos curados, precisamos mergulhar 7 vezes. Mas para nascer de novo, basta você confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador. Nós precisamos voltar a cumprir as horas necessárias na central de estágios do céu. Nós precisamos voltar a ser estagiários de Deus, porque nós não aprendemos na primeira vez. Nós precisamos ter 100 horas de estágio, ou 1000 horas, eu não sei. Uma coisa eu sei, nós precisamos desejar os desejos de Deus. Nós precisamos querer a unção para Deus ser glorificado, não para que nós recebemos glória. A unção é para glorificar a Deus, não para nos glorificar. Só um é digno. Eis o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. E o Espírito de Deus fez o quê? Desceu sobre Jesus. Ai, Jesus. Isaías 61 está dizendo o que ia acontecer. Deus fez com o Filho o que Ele faz conosco. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Ele e Ele foi ungido. E o Espírito de Deus levou Ele para o deserto. Foi o diabo não. Foi Deus que levou o Filho para o deserto, para o estágio. Você quer pular direto? Já quer ir para a função sem estagiar. E não quer também que tenha alguém cuidando do seu estágio. Não tem como. Lamento informar, a Bíblia diz que primeiro Ele vai enviar o Espírito e vai te ungir. Porque só o Espírito te capacita para o chamado. E aí algo eu entendi nessa tarde. Muitos são chamados, mas poucos. Porque muitos são chamados, mas o Espírito Santo não consegue orar. E daí não consegue cumprir a missão. E você não é escolhido.
Todos são chamados. Deus está falando assim, ó, eu chamo todos. Eu quero que o meu espírito se aposse de todos. Eu quero que todos nasçam de novo. Eu quero que todos me conheçam. Eu quero. Foi para isso que eu enviei meu filho, para que todo aquele que nele crê. Só que você só crê pelo Espírito. Não tem outro caminho, igreja. Então, se você não conhece o Espírito Santo de Deus, eu te convido nessa noite. Marque um encontro com Ele. Converse com Ele. Ligue para Ele. Chame Ele para um café. Sente com Ele, porque Ele tem prazer em se apresentar a você. Está escrito, Isaías, o profeta. Esse capítulo 61, Isaías está escrevendo para Sião. Ele está dizendo que Deus ia reconstruir e restaurar as velhas ruínas, os antigos escombros. E aqui Deus estava dizendo, essa restauração exterior, fora, representa, simboliza a cura que eu quero fazer no coração de vocês. Estava simbolizando que Ele ia restaurar a cidade. Mas para Deus importa que primeiro as pessoas, depois as coisas. Deus falou através de Isaías, eu vou restaurar e eu vou reconstruir. Primeiro as pessoas, depois os lugares. Deus te chamou para algo. Se prepare para quando você chegar, a natureza de Deus possa encontrar a natureza dele em você. Só funciona assim. Todas as bênçãos já foram, está escrito, dada a vocês nas regiões celestiais. Todas, não é algumas, não são umas, não está sendo feito. O melhor não está por vir, já veio. Todas as bênçãos estão aonde? Então Ele envia, já está pronta. Só que a bênção chega. E aí a bênção chega e fala assim, essa natureza é diferente da minha. Eu não posso ficar. A natureza, me identifico. Minha natureza. E fica. É só para quem crê. É assim que a palavra diz, eu enviei o meu Espírito sobre você, e quando Ele chega, Ele precisa me ver em você, Ele precisa me achar em você, Ele precisa ser reconhecido em você, por fora e por dentro, porque Ele disse assim, ó, vocês vão levar boas notícias aos pobres, e não é pobre porque não tem dinheiro, porque eu era pobre, eu era paupérrima, eu era miserável. E alguém me deu uma boa notícia. Existe um Deus que pode mudar a sua realidade. E eu me tornei rica, riquíssima, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. E eu entendi a riqueza que eu ganhei antes mesmo de eu nascer, antes mesmo de eu existir, antes mesmo de eu ser um embrião no útero da minha mãe. Sabe, igreja? Por que a gente não vive tudo que já está pronto lá no céu? Porque a gente não conhece, a gente não lê e a gente não acredita. A gente não conhece, a gente não lê e a gente não acredita. Porque se nós conhecêssemos, todos nós estávamos para. Ele quer que a gente saia de nós mesmos para que Ele seja conhecido. E aonde que Ele vai ser conhecido? Nos hospitais, nos asilos. Ele vai ser conhecido nas prisões. Ele vai ser conhecido aonde há depressão. Ele vai ser conhecido aonde há desânimo. Ele vai ser conhecido onde há baixa autoestima. Ele vai ser conhecido onde há dores, onde há luta, onde há tristeza. É lá que Ele vai ser conhecido. E foi para isso que nós fomos ungidos. Mas nós estamos procurando outras coisas. Nós vamos finalizar essa palavra comprovando, porque a palavra de Deus é linda, não é, igreja? A palavra de Deus, ela é absoluta. Ela prova, comprova, ela afirma e reafirma, ela sela. Então abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 4.
No culto das mulheres eu sempre falo, se você está entendendo, dá um glória a Deus. Ah, Jesus lindo. Lucas capítulo 4, diz assim no versículo 14. É para quem crê. Aleluia. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Que fama? Do Espírito. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Qual costume? Entrar na sinagoga aos sábados, porque sábado era sagrado. E o que Jesus fez? Levantou-se para ler. Se Jesus tinha o costume de ir à sinagoga aos sábados, ele era um cumpridor da lei. Amém? E foi isso que ele disse. Eu não vim para abolir, eu vim para cumprir. Para. A Bíblia todo o tempo diz, para uma finalidade. Você existe, é para uma finalidade, é para um propósito. Glorificar a Deus, apontar Cristo. Você existe para representar a imagem e semelhança do Deus vivo, que nunca ninguém viu como Ele é. Mas Ele disse, vocês são minha imagem, são minha semelhança. Que é característica mais preciosa que Deus dizer que nós somos parecidos com Ele. E nós nem damos bola para isso. E a gente nem se preocupa mais com o nosso exterior. E a gente não está nem preocupado com o que os outros pensam de nós. Porque o Espírito de Deus, Ele também deixa nós. Ele também faz como Ele fez na vida de muitos aqui na Bíblia. Porque quando a natureza dele é desprezada, quando a natureza dele é abandonada, Ele não tem por que ficar morando em nós. E você fica pedindo unção. Só tem unção quem tem Espírito Santo de Deus. Se você não tem o Espírito Santo, unção você não tem. Não se engane e não engane. Falar bonito não é unção, pular não é unção, gritar não é unção. Unção é o Espírito Santo de Deus governar a sua vida. Unção, aleluia. Versículo 16, parte B. Ele entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. E foi entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Igreja, quando a gente lê a Bíblia, é como se você fosse transportada para aquele lugar. É o que eu falei no início, nossos olhos são abertos, nossos ouvidos são aguçados, nosso coração se entrega, porque é impossível conhecer esse Deus e não querer nascer de novo todos os dias. O próprio Deus manifesto como homem em Jesus Cristo, Ele lê na sinagoga. O próprio Jesus, Ele lê e diz assim, eu vou mostrar para vocês que em Isaías Ele já falava o que ia acontecer. E eu sou essa pessoa. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, versículo 20, devolveu ao assistente e assentou-se, porque ele também ouvia. Jesus ouvia os outros falarem. Meu Deus, Jesus ouvia os fariseus, os mestres, ele sentava para ouvir o próprio Deus, igreja. E nós não queremos sentar para ouvir se não for quem nós queremos ouvir. Nós não queremos dar honra a quem nós achamos que não tem. Não é você que sabe, não é você que determina, não é você que escolhe, não é você que chama. Eu peço nessa noite, abra sua mente e seu coração para entender que é tempo de ouvir a voz do Senhor. Então fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele.
E ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Eu sou o ungido do Pai. Eu sou o enviado. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Eu sou o Filho amado. Eu cheguei e tudo vai ser diferente. Eu sou o ungido. E por mim, por meu intermédio, somente através de mim, o meu Pai vai te ungir e o meu Espírito estará sobre você. Somente por mim e através de mim, o meu Pai vai te ungir e vai derramar e vai te encher, pastor Jonathan, do Espírito de Deus. Está escrito: eu sou aquele que Isaías falou. Mas a gente nem lê o Velho Testamento, a gente só quer ler o Novo, porque a gente fala que não se conversa. Igreja, as bênçãos estão prontas, sabe quais? Essa, quando você entende o que Ele quer te dizer. Quando você tem discernimento, essa é a maior bênção que um cristão possa desejar, conhecer os segredos do céu. E aí você vai ter a paz que excede o entendimento. E por que excede o entendimento? Porque Deus não quer que você entenda, porque ninguém consegue entender. A paz é para quem não entende. Está escrito: excede todo. E você fica procurando. Sabe como que nós estamos? Moisés foi chamado, mas ele era gago. Não era gago não. Moisés foi chamado, ele tinha a língua pesada. É porque ele era muito bronco. Sabe o que eu falo? Glória a Deus, gente, pela teologia, amém? Glória a Deus pelos estudos, estuda, igreja. Mas quando chegar o estudo e o Espírito Santo, escolha o Espírito Santo. Aí eu falo assim: Moisés era gago? Não sei. Moisés tinha língua pesada? Tinha, mas não sei em que sentido, se era gaguice ou se ele era grosseiro. Eu sei é que Moisés cumpriu o chamado. Eu sei que Moisés, ele fez o que Deus pediu. Então não interessa se ele era gago ou se ele não era. Por que nós queremos ficar sabendo de coisas que não importam? Mas não queremos conhecer o Filho, não queremos conhecer o Espírito, não queremos conhecer o Deus Todo-Poderoso. Nós ficamos discutindo qual regra é mais correta, qual conduta é mais correta, qual código é mais correto. Mas nós não nos importamos em conhecer quem Ele é. Assim como Deus, a prioridade de Jesus era a mesma: restaurar almas. É isso que Isaías estava dizendo. Que Ele ia vir e que Ele ia restaurar a minha vida e a sua vida. Que Ele ia reconstruir de novo. Porque o primeiro Adão destruiu a nossa vida, mas o segundo reconstruiu em 3 dias. Há algo impossível para Deus? Há algo impossível para mim, diz o Senhor. Em 3 dias Ele reconstruiu o templo. E você está aí acreditando que não vai dar certo. Você está aí acreditando que Ele mudou. O que você tem vivido nesse tempo? Qual o Espírito que está sobre você? Qual a unção que você tem procurado? Mais do que um microfone nas mãos, um ministério, uma formação, um sonho realizado, mais do que grandes conquistas, mais do que um bom casamento, mais do que negócios bem-sucedidos. E Deus tem tudo isso para você. Mas mais do que isso, Deus te chamou para Ele ser conhecido, assim como o Filho foi conhecido. Isaías 61, depois você lê ele todo. E você vai descobrir que Isaías 61 é um chamado para a salvação. Deus te chama para ungir, para libertar, para sarar, para curar. Está escrito. Mas Ele te chama para um dia você morar com Ele na glória, conhecê-lo face a face, eternamente. Esse é o maior desejo do Senhor. Ele te chama nessa terra para Ele ser conhecido através de você, para que você um dia possa ser tão conhecido por causa dele, para conhecer Ele. O Jordão esperava Jesus porque ele estava pronto, mas o Jordão não estava esperando Naamã. Não existe unção onde há doença, não existe unção aonde há mágoa, não existe unção aonde há ódio,
Não existe unção onde há incredulidade. Não existe o Espírito de Deus onde a natureza de Deus não está. Se você quer, se você deseja nessa noite, se você ainda não conhece o Espírito de Deus, se você nunca experimentou da unção de Deus, a unção de Deus, o óleo, o primeiro, o puro, aquele que sai da prensa, purinho. Foi isso que Jesus fez. Ele foi moído para que o óleo, a unção, chegasse até nós. Se você ainda não conhece este Deus da Bíblia, que restaura fora e dentro, dê um passo de fé nessa noite. Confesse Ele como seu Salvador. Conte para o mundo o que Deus pode fazer na sua vida. Se você ainda não conhece, vem aqui. Aqui neste altar onde Ele está. E se você que já conhece, mas por alguma razão, assim como Davi, Sansão e Saul experimentaram da ausência do Espírito, Ele também está aqui, nesse altar, querendo se apossar novamente da sua vida. Eu te convido, vem, Ele está nesse lugar. Aleluia, Jesus. Pai, nessa noite, Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo tão precioso na tua presença. E nós queremos te dar graça, porque eu creio que o teu nome foi glorificado. E é para isso, Senhor, que eu quero estar disponível na tua presença. É para que o Senhor apareça cada vez mais. Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. E nós cremos, ó Pai, que o teu Espírito Santo, o teu doce Espírito, o teu Espírito lindo e maravilhoso está sobre nós, Senhor. E nós queremos viver, Pai, essa promessa, Senhor. Nós queremos, ó Pai, sair de nós mesmos para poder cumprir, Pai, o chamado que o Senhor determinou para as nossas vidas. Para que o teu nome, Senhor, seja engrandecido dia após dia nas nossas vidas. Leva-nos em paz, Senhor. Nos dá essa paz que nós não precisamos entender, nós precisamos viver. Dá-nos entendimento da tua palavra, dá-nos sede, Senhor, de te conhecer, Pai. Nós oramos pedindo nessa noite, manda teu Espírito sobre nós, envia teu Espírito sobre nós, para que nós possamos ser enviados por ti, Senhor, no nome de Jesus. Que a doce consolação, que a paz que excede todo entendimento, que o Espírito Santo de Deus, que guia, que orienta, meu Deus, que a linha, que a apruma, possa estar sobre você. Vá em paz e que o Senhor nosso Deus os acompanhe no nome de Jesus. Aleluia!